a nossa Bíblia no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 2. Versículos 1 e o versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam, aonde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Amém? Feche seus olhos, faz mais uma oração comigo. Pede a Deus para falar com você através dessa palavra. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua presença. Queremos agradecer ao Senhor pelo Senhor ouvir, Senhor Deus, a nossa adoração, ouvir a nossa oração. Queremos render graças a Ti, ó Deus, pelo Senhor também falar conosco. Queremos ouvir a Tua voz, precisamos ouvir a Tua voz. Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale conosco. Que o Senhor possa nos abençoar pela Tua palavra, Senhor Deus. Que a Tua palavra possa entrar em nossos corações, ó Pai, e fazer toda a diferença. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, se entrou alguém aqui hoje com o coração fechado, Senhor Deus, meu Pai, que o Teu Espírito Santo possa tocar, Senhor Deus, de maneira, Senhor Deus, que essa pessoa possa ser abençoada pela Tua palavra. Se entrou, Senhor Deus, alguém aqui, ó Pai, que ouve, mas não consegue compreender a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa se revelar nessa noite para essa pessoa, de maneira, Senhor Deus, que essa pessoa possa ser abençoada, Deus. No nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos liberdade no meio do Teu povo para ouvir a Tua palavra, para compreender as Escrituras, ó Deus, para receber aquilo que o Senhor tem para nos dar, Senhor Deus. Queremos ser tocados pelo Senhor. Queremos nos aproximarmos do Senhor, ó Deus. Tenha misericórdia de nós. Fala conosco, ó Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos tomar assento. Nós estamos há alguns dias do Natal. E quando chega assim na última semana, sempre alguém me pergunta, pastor, vai ter culto de Natal? E eu falo, não vai ter culto de Natal. Para a gente chegar aqui e apresentar alguma coisinha e dizer que foi culto de Natal, então não foi culto de Natal. No dia que a gente estiver inspirado e preparar o teatro, preparar as crianças, preparar os jovens, preparar todo mundo e nós quisermos adorar ao Senhor com o culto de Natal, faremos de uma maneira bem bacana. Mas nós fomos, acho que foi ano passado, ano retrasado, não, a peça do Natal na Pensilvânia, nós assistimos alguns anos atrás, fomos num grupo com quase 50 pessoas aqui da igreja, e assistimos uma peça de teatro sobre o Natal. E quando nós saímos da peça, foi muito bacana a reação de todos nós. Todos nós olhamos um para o outro e dizemos, uau, verdadeiramente o Natal é Jesus. Foi isso que a peça transmitiu para a gente, o que a gente já sabe. A gente sabe que o Natal é Jesus, a razão do Natal é Jesus. Não são os presentes, não é a árvore, é Jesus.
Então, na verdade, o que algumas pessoas celebram uma vez no ano, nós celebramos no mínimo 52 vezes no ano, mas na verdade a gente celebra 365 vezes no ano, a gente celebra o nascimento do Salvador, né? Às vezes, no Thanksgiving, algumas pessoas se movem a aí dar comida aos homeless, como se os homeless só sentissem fome no Thanksgiving, né? E o resto do ano todinho, ninguém lembra dos homeless. Então, eu não estou dizendo aqui que não devemos fazer isso no Thanksgiving, mas devemos fazer isso no Thanksgiving e em todas as outras épocas do ano. E também, celebrarmos o nascimento do nosso Salvador precisa ser uma coisa diária, né? O texto que nós lemos aqui, os 2 versículos, a maioria de nós conhecemos a história dos reis magos que foram até Jerusalém, foram com um propósito, foram com uma missão, foram focados em algo, né? E eles declararam, eles chegaram lá em Jerusalém e eles disseram: onde é que está o rei dos judeus? Onde é que está o menino, né? Viemos para adorar. Viemos para adorar. Essa afirmação, ela é muito bonita, ela precisa ser a nossa afirmação de todas as vezes que nós saímos de casa para vir à igreja. Nós precisamos sair com essa afirmação, né? Eu estou indo adorar ao Senhor. Quando nós chegarmos aqui, precisamos chegar com esse propósito: eu vim para adorar ao Senhor, né? Esses magos, eles não vieram lá de Wexor, de carro, né? Onde demoraram 30 minutos para poder chegar até Jerusalém. Não foi assim a viagem deles, né? A viagem desses magos, não foi uma viagem assim que não dá para ir às 6 horas da tarde na igreja, porque é muito tempo lá, de 6 até sabe Deus que horas, então é muito tempo, então é melhor a gente chegar lá umas 7h15, 7h30, 7h45, pelo menos aí não fica muito tempo. Não. Eles viajaram muito tempo. Debaixo de sol, debaixo de chuva, né, no calor, no frio. E é interessante que eles foram ao encontro do rei, eles foram ao encontro do menino Jesus, não foram para pedir nada. Eles não foram lá se ajoelhar e dizer, olha, né, lembra da gente quando tu entrar no teu reino. Né? Eles não foram lá, eles foram lá com o propósito de adorar. Eles foram lá com o propósito de se darem. E eu quero chamar a atenção de que o fato deles darem, que não foram só os presentes que eles levaram, mas o sacrifício da viagem e da busca pelo Messias, pelo Salvador, pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, eles colocaram na mente, no coração: nós vamos fazer isso. Eles sacrificaram, eles viajaram por muito tempo. Nessa viagem, eles gastaram dinheiro, gastaram força para chegar diante do menino Jesus e se ajoelharem, e se prostrarem, e adorarem. Essa viagem, a gente pode ter uma noção do tempo dessa viagem. Quando encontraram com Herodes e disseram para Herodes: nós estamos ouvindo de que o Salvador nasceu, o rei dos judeus nasceu, então nós viemos adorar. E Herodes, numa artimanha, ele disse: então faz o seguinte, quando vocês acharem o menino, vocês me dizem aonde ele está, porque eu também quero
adorá-lo. E eles foram, continuaram buscando, continuaram procurando, acharam o menino, adoraram. E depois de um tempo, Herodes percebeu de que os magos não voltaram. No que ele percebeu de que os magos não voltaram, então ele fez um decreto para que se matasse todos os babies de 2 anos para baixo. Então, pensando dessa maneira, a gente consegue entender de que as viagens que eles faziam nessa época não eram viagens de 2 dias, de 3 dias, de 1 semana. Aqui, realmente, o esforço e o sacrifício desses reis ricos foi muito grande. E eu queria ministrar nessa noite o tema, o caminho da adoração. Um caminho que nós precisamos traçar. Um caminho que nós precisamos caminhar para nós adorarmos ao Senhor. É interessante que adorar a Jesus é um privilégio. Adorar a Jesus é uma revelação. É uma revelação que nós temos, e isso faz sentido para nós. Nós encontramos sentido na nossa vida adorando ao Senhor, e fazemos com alegria, fazemos com entusiasmo, e precisamos fazer. Quando a palavra do Senhor diz que Jesus se depara com uma mulher, e a mulher pede para ele um milagre, e Jesus disse, não, eu não vim para vocês. E não está certo jogar pão aos cachorrinhos. E aquela mulher surpreendeu Jesus quando ela disse, mas também os cachorrinhos comem das migalhas dos seus senhores. Jesus ficou impressionado com a resposta diante do confronto que ele tinha dado para aquela mulher. E ele abençoou aquela mulher. Deixa eu dizer uma coisa, já na introdução dessa mensagem. Jesus, ele não está interessado em nenhuma migalha de adoração. Jesus não está debaixo da mesa de ninguém esperando cair uma migalha de adoração. Jesus não está implorando nenhuma adoração de ninguém. Aqui nós podemos ver que na revelação de Deus, os reis magos saíram do Oriente, viajaram, foram lá com presentes caríssimos, se prostraram diante dele e adoraram. Quando Jesus estava entrando em Jerusalém, as pessoas glorificando o nome dele, e os discípulos se incomodaram com aquilo ali. Eu não sei porque às vezes a adoração incomoda algumas pessoas, e aí disseram para Jesus, fala para essas pessoas para pararem com isso. E Jesus disse, se essas pessoas pararem, o quê? As pedras clamarão. Então, presta atenção, a palavra do Senhor diz que a natureza adora a Deus. A palavra do Senhor diz que os serafins estão voando e adorando ao Senhor. A palavra do Senhor diz que os anjos adoram a Deus. A palavra do Senhor diz que toda a terra e a sua plenitude pertence ao Senhor. Então o Senhor, ele não está preocupado de repente cair uma migalhazinha da minha adoração e ele pegar e dizer, pronto, recebi alguma coisa do Sandro, recebi alguma coisa do João, da Maria, do Zezinho. Não, 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 não. Jesus, ele é rei e ele sabe disso. Ele é Senhor e ele sabe disso. Ele é dono de tudo e de todos e ele sabe disso. E Jesus, ele se coloca na situação de rei e de Senhor para ser adorado. Os anjos de Deus não recebem adoração. O anjo aparece para Daniel, Daniel se prostra, e quando Daniel se prostra, o anjo diz, não, não, Daniel, levanta. Levanta. Quando o anjo se revela para João, e João se prostra, ele diz, não, 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 João, levanta, porque eu sou conservo teu. Agora, quando Jesus, que na teofania aparece para Gideão, e Gideão se prostra e diz, Senhor, eu vou fazer uma oferta, Jesus falou, vou esperar, pode fazer que eu estou esperando. E ali ele aceitou a adoração.
Quando os anjos e o Senhor está junto, vai visitar Abraão, e Abraão chama Sara, Sara, prepara um bolo, prepara uma oferta. Jesus falou, estou aqui esperando, vou sentar aqui na sombra, vou ficar esperando, porque o Senhor aceita a adoração. Então, o caminho da adoração, nós precisamos, em primeiro lugar, entender isso, que é um privilégio da nossa parte. Para nós é um privilégio podermos adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Para nós é um privilégio nós termos a revelação de que Ele é Deus. Nós já contamos aqui, já falamos, já testemunhamos. Eu e o Cleidson tivemos numa montanha do Nepal, e quando chega de manhãzinha, o pessoal pega ali um altar, limpa tudo, tira tudo, bem de manhãzinho. O dia está amanhecendo, eles já estão limpando, trocando as flores, botando flores novas, numa pedra. Uma pedra, desse tamanhozinho assim, ó. E eles dizem lá, nessa aldeia, eles dizem, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Falei aqui lá na Tailândia, todo dia vai lá e bota um coco, bota um cacho de banana, bota... Agora nós temos o privilégio de não estar colocando nenhum coco, nenhuma banana e nenhuma florzinha em volta de rocha, em volta de pedra, porque nós temos a rocha viva, que é o Senhor Jesus, conosco para receber a nossa adoração. Então isso é um privilégio, irmãos. Isso é um privilégio. Nós precisamos entender que o salmista do Salmo 122, ele entendeu isso bem quando ele disse, alegrei-me quando me disseram o quê? Olha que coisa legal. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então o caminho da adoração é um caminho de alegria. É um caminho de reconhecimento, de valorização naquilo que nós podemos fazer. Você sabia que vir à igreja, cantar louvores a Deus, levantar as mãos, bater palmas, exaltar o nome do Senhor, orar, ouvir a palavra do Senhor, isso aí é uma bênção, é um privilégio para nós? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O caminho da adoração precisa ser, irmãos, um caminho de alegria, de propósito. Aqueles reis magos, eles saíram com um propósito. Nós vamos adorar. Prepara os presentes aí, prepara tudo, prepara a comitiva, porque nós vamos adorar. Olha o contraste do Salmo 122... com o Salmo 137. Olha o que diz o Salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum cântico de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. O salmista do Salmo 122, ele entendeu que ir à casa do Senhor é um privilégio, adorar ao Senhor é um privilégio. E ele disse, alegrei-me, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Virou festa, nós vamos adorar a Deus, nós estamos entusiasmados, nós estamos alegres. E às vezes, sabe quando a gente reconhece isso? Quando a gente perde. Tem pessoas que só sabem dar valor a determinadas coisas quando perde. E o Salmo 137 é exatamente isso aqui. É exatamente isso aqui, porque durante 110 anos, Deus profetizou sobre o cativeiro do norte.
130 anos sobre o do norte e 110 anos sobre o do sul. 130 anos avisando a eles. Agora, quando eles estão cativos, eles estão sentados à margem do rio fazendo o quê? O que eu acabei de ler? Fazendo o quê? Chorando. Chorando por quê? Porque pediam canções a nós. A Bíblia diz: quem está triste, ora. E quem está alegre? Canta. Louva o Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. O caminho da adoração precisa ser um caminho de alegria, um caminho de entusiasmo, um caminho de reconhecimento. Eu estou indo na casa do meu Senhor, do meu Deus, do meu Criador, do meu Redentor, aquele que me sustenta, aquele que me dá saúde, aquele que me dá vigor, aquele que me abençoa, aquele que me livra do mal, aquele que me protege, protege a minha família, protege os meus queridos. Ele merece honra, merece glória, merece adoração, merece alegria, merece as palmas, merece o sorriso, merece a lágrima, merece o nosso melhor. O caminho da adoração precisa ser um caminho de reconhecimento disso. Nós não precisamos chegar às margens do rio para estar chorando lá e lembrando: como era bom lá em Sião. Como era bom lá nos cultos. Não precisamos. Eu tive uma experiência de ter câncer, de estar numa cadeira de roda, de fazer 81 quimioterapia, de fazer cirurgia, de ficar debilitado sem poder comer, sem poder beber, sem poder andar. E eu valorizo o fôlego de vida. Eu valorizo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não precisa ter câncer para você valorizar o fôlego de vida. E a palavra do Senhor diz: tudo que tem fôlego, o quê? Louve ao Senhor, adore ao Senhor. O caminho da adoração precisa ser um caminho onde nós temos a consciência e damos valor a isso. É bom. Amém? Nós precisamos adorar ao Senhor com alegria, porque Ele nos escolheu para isso. Eu não sei se você se sente um privilegiado. O mundo tem o quê? 7 bilhões de pessoas. A palavra do Senhor diz que Jesus, orando, disse: Pai, obrigado, porque o Senhor revelou a tua palavra aos pequeninos. É um privilégio ser escolhido por Deus. E Deus nos escolheu, irmãos. Deus me escolheu para adorar ao Senhor. E eu preciso lembrar disso todos os dias. Eu preciso trazer à memória isso, que Deus me escolheu. Deus, ele quando chamou a Davi, ele faz uma declaração e ele diz: Davi, eu te chamei por trás das ovelhas. Sabe o que quer dizer isso? Deus estava dizendo: Davi, tinha melhor do que você, tinha gente melhor do que você, mas eu te chamei por trás das ovelhas. Tinha uma fila enorme na sua frente. E eu usei o profeta para dizer: ninguém senta à mesa enquanto ele não chegar, porque eu te escolhi por trás das ovelhas. Será que você não consegue entender que o Senhor olhou assim, viu uma multidão e te viu lá atrás e te chamou para ser um adorador? E te chamou para trilhar um caminho de adoração? E isso precisa ser feito com alegria, e isso precisa ser feito do jeito dele, não é do nosso. A palavra do Senhor diz que Davi, ele reinou, durante 7 anos e meio ele reinou em Judá. Depois de 7 anos e meio, Jerusalém reconheceu que Deus era na vida daquele homem. E aí ele começou também a reinar em Jerusalém, e ali reinou mais 33 anos. No começo do seu reinado em Jerusalém, Davi entendeu que não podia ficar sem a presença de Deus. Então ele mandou buscar a arca
que tinha sido tomada pelos filisteus. Quando ele mandou buscar a arca que representava a presença de Deus, Davi pensou num jeito diferente, numa nova moda, numa maneira mais moderna, mais legal. Ele pegou alguns dos seus parentes, colocou na comitiva na frente, arrumou um carro de boi que nunca foi usado, para trazer a arca de Deus, a presença do Senhor. Ele estava fazendo do jeito dele. A Bíblia deixa bem claro que não era dessa maneira. Eram os sacerdotes que pegavam a arca e colocavam sobre o ombro e carregavam a arca. Quando foi colocada a arca no carro de boi, de repente o carro de boi passou numa pedra e a arca ia cair. Quando a arca ia cair, um dos parentes ali de Davi resolveu, na boa intenção, colocar a mão na arca para a arca não cair. Ali Uzias morreu fulminado naquele momento. Eu acredito que um dos sentimentos que Davi sentiu naquela hora foi um sentimento de culpa, por causa da nova maneira que ele pensou em fazer. Ele viu que uma pessoa morreu e alguém da família dele. Então ele desistiu por um momento, pegou a arca, deixou na casa de alguém ali perto. Esse alguém se chama Obed-edom. Obed-edom botou a arca na sua casa e Davi foi embora. E Davi ficou ouvindo de que Obed-edom estava sendo abençoado em tudo na sua casa. Porque quem tem a presença do Senhor é abençoado. Eu não preciso pregar aqui prosperidade, eu não preciso pregar bênçãos. Deixa eu falar uma coisa para você, Balaão já profetizou lá atrás, ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Quem tem a presença de Deus já está abençoado, não vai ser abençoado, já é abençoado. Obed-edom botou a arca de Deus na sua casa e foi abençoado em tudo na sua vida. Durante 3 meses, aquele sentimento de culpa foi passando para um sentimento de responsabilidade. Eu preciso buscar a arca de Deus. Eu preciso trazer a presença de Deus para o meu reinado. E agora, 3 meses depois, Davi resolve ir buscar a arca de Deus. Novamente, não do seu jeito, não da sua maneira, não de uma maneira mais moderna, mas do jeito que Deus havia determinado. Pega os sacerdotes, santifica, bota a arca no ombro. Quando fizeram isso, irmãos, aí viu que deu certo. Quando a arca está indo para Jerusalém, sabe qual era o sentimento de Davi? De alegria. De alegria. Davi estava tão alegre, que ele começou a dançar. Ele começou a dançar e eu não sei se ele arrancou a roupa, o que foi, que quando ele chega em Jerusalém, ele chega dançando, a arca está vindo, está chegando, deu tudo certo, a presença de Deus está vindo, ele começa a dançar e a mulher dele vê pela janela. Quando a mulher de Davi vê aquilo ali, aquele rei que deveria estar com os seus trajes reais, deveria estar, quem sabe, marchando, que agora está pulando, dançando, igual um menino, ela traz uma palavra de julgamento sobre aquilo. Eu vou ler para vocês a explicação de Davi pela sua atitude. Diante do julgamento da sua esposa. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor
me tenho alegrado. Então, você vê essa declaração dele, que a alegria dele era o reconhecimento que Deus havia escolhido ele. O caminho da adoração precisa ser um caminho aonde nós caminhamos com alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos celebrar ao Senhor. A Bíblia diz, celebrai com júbilo ao Senhor. Por quê? Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Celebrai ao Senhor com júbilo, irmãos. Então, aqueles reis, eles saíram para adorar, eles não saíram com uma obrigação, eles não saíram contra a vontade dele, eles foram porque eles sentiram a inspiração de que o Salvador estava nascendo, então nós vamos sacrificar, nós vamos chegar lá com alegria e nós vamos adorar. E nós temos esse privilégio de poder adorar o Senhor Jesus. Adorar da melhor maneira, adorar celebrando, adorar exaltando, adorar reconhecendo que isso é um privilégio. Ainda que alguém não entenda, ainda que alguém não aceite, ainda que alguém se incomode com a nossa alegria, problema é de quem se incomodar, porque eu sei que Deus me escolheu para isso. Problema é de quem se incomodar. Se a mulher ficar incomodada, problema dela. Se o marido ficar incomodado, problema dele. Problema de quem se incomodar. Deus me escolheu e eu sei disso. E eu fui escolhido para adorar ao Senhor. Precisamos trilhar um caminho de adoração, de reconhecimento. Nossos cultos precisam ser festas. Festas ao Senhor. Festas a Deus. Não é uma festa, a gente não vai fabricar aqui uma festa. É muito interessante que já me pediram, pastor, quando é que vai ter a próxima vigília? Falei, nós vamos marcar no começo do ano, nós vamos marcar uma vigília. E é interessante porque todas as nossas vigílias são abençoadas. É uma bênção as vigílias que nós temos. Eu sei por quê. Eu sei por que é abençoado. Todo o 15 horas que nós temos é uma bênção. Porque não é a vigília, irmãos. Algumas pessoas brincam com isso e dizem, não, é porque de madrugada a filha é menor e Deus abençoa mais. Não é nada disso, não. Sabe o que é? É a disposição do nosso coração. É só isso. É a disposição que nós saímos de casa 10 horas da noite. 10 horas da noite. Acho que 3 semanas atrás, nós estávamos ensaiando aqui e saímos daqui 15 para meia-noite. E a polícia me parou 00:15. Parou. Aí, o senhor está vindo de onde? Quinta-feira. Falei da igreja. Ele falou, o senhor bebeu? Desse jeito. Ele perguntou, desse jeito, o senhor bebeu, consumiu alguma bebida alcoólica? Falei, não bebo não. Que igreja? Falei, Assembleia de Deus. Aonde? Em Matthews. Não está meio tarde para a igreja, não? Ele não conhece o que é fazer as coisas para Deus. Não tem tarde, não tem cedo, irmãos. É um privilégio. Então, quando nós vemos a vigília, nós vemos com uma disposição dessa loucura, né? Porque Deus ouve a nossa oração de manhã, de tarde, de noite. Aí o pessoal se reúne 11 horas da noite, meia-noite, 1h da manhã para buscar a Deus. Então, não é a vigília, é o coração. É o coração. Então, nós, se viermos trilhar o caminho da adoração com o coração certo,
alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É um privilégio, irmãos. É um prazer. É uma bênção. Nós temos motivos para celebrar, nós temos motivos para cantar ao Senhor. Nós temos motivos para reconhecer que Ele é bom por ter nos escolhido. E aí nós adoramos como? Pela fé. Pela fé, porque nós não precisamos de amuletos para adorar, nós não precisamos de imagens para adorar. Nós não precisamos de sinais e prodígios para adorar. Nós não precisamos de trovões e relâmpagos para adorar. Nós não precisamos estar com medos pressionados para adorarmos. Nós precisamos de fé. De fé. Não precisamos ver Jesus para adorar. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Olha que legal. O caminho da adoração é um caminho de agradar a Deus. Eu preciso sair de casa para agradar a Deus. Eu preciso chegar aqui na igreja para agradar a Deus. Sabe quando o culto é bom? O culto é bom não é quando as músicas são legais. Não é quando a palavra, nossa, que palavra abençoada. Não, não. O culto é bom quando a sua adoração chega diante dele. Aí o culto é bom porque você agradou a Deus. E a razão do culto é nós agradarmos a Deus. Nós não estamos aqui para a nossa alegria. Nós não estamos aqui, Senhor, nós não estamos aqui para fazermos vocês ficarem alegres. Nós estamos aqui para agradarmos o nosso Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Mas, vamos dizer que você tem um probleminha com esse negócio chamado fé. Vamos dizer que você ouve falar, minha vida toda, todo mundo fala em fé, e fé é o firme fundamento das coisas que se espera, mas não vê, e tal, mas eu tenho dificuldade com esse negócio de fé. Eu quero te ajudar hoje a trilhar um pouquinho esse caminho da adoração pela fé. Jesus chega em um determinado lugar, estava tendo uma festividade, e um cego passou no caminho de Jesus, ou Jesus passou no caminho do cego, e Jesus resolveu curar aquele cego. A Bíblia fala que Jesus cuspiu no chão e pegou um pouco de lodo e passou nos olhos daquele cego. Isso é muito bacana, porque o centurião, quando pediu a Jesus por uma cura pelo seu servo, Jesus disse, eu vou lá na sua casa. O centurião disse, Jesus, não precisa. Basta uma palavra tua e o meu servo vai ser curado. Ele falou, nem em Israel eu vi tanta fé assim. Pode ir. Quando ele foi, que chegou em casa, o servo já estava curado. A Bíblia diz isso. Ele perguntou que horas ele foi curado. E bateu com a hora que Jesus tinha falado. Basta uma palavra do Senhor e já é curado. Mas aquele cego, Jesus resolveu passar lodo, resolveu cuspir e passar lodo. Porque Jesus, como eu disse aqui, que não está mendigando a adoração, Jesus faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer. Quando aquele general chega até o profeta com lepra, e o profeta não vai nem recebê-lo, e manda o ajudante dele, diz assim, manda o general ir lá no Rio Jordão e tomar 7 banhos lá, que ele vai ser limpo da lepra. Quando o servo disse isso, olha, meu senhor mandou te dizer para você ir no Jordão e descer 7 vezes nas águas, aquele general ficou indignado. A Bíblia diz isso. Ele diz, eu pensei, o problema é isso, é que na adoração às vezes a gente pensa demais. Eu pensei que o servo do Senhor ia estender as mãos ao céu, orar e pôr as mãos sobre mim, e eu ficaria curado. E ele me manda tomar banho no Rio Jordão? Será que em Damasco não tem rios mais limpos? E foi embora indignado. Tem muita gente que chega
e vai embora indignado, porque quer que aconteça do seu jeito, da sua maneira. Jesus, ele faz do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Ainda bem que aquele general tinha um servo para dizer: meu senhor, se fosse coisa difícil, tu não faria? Olha que coisa, irmãos. Ele disse: faria. Faria. Já falei isso aqui antes e repito. Meu background é no centro de Macumba. Minha infância, em vez de eu ter o privilégio de receber a oração e ir para a salinha para aprender a respeito da adoração a Jesus, eu era levado para o centro de Macumba. No centro de Macumba recebia aquelas intercessões, charuto, aqueles banhos de rosa, banho de não sei do que, e não sei o que lá, e tal. Esse foi o background que eu fui criado. Então, não tinha a revelação daquilo que é verdadeiro, daquilo que é a adoração ao Senhor. Lá no centro de Macumba, funcionava da seguinte maneira: olha, você vai comprar uma champanhe, você vai comprar um copo virgem, você vai comprar um frango assado, à meia-noite você vai lá na encruzilhada, na rua tal com a rua tal, você vai acender tantas velas, a vela tem que ser desse tamanho, tem que ser daquele tamanho. E como foi perguntado para Naamã, se fosse difícil, o senhor não faria? Ele disse: faria. Às vezes, adorar ao Senhor pela fé é tão fácil que a gente fica indignado. Às vezes é tão simples que a gente não faz. Mas se fosse algo difícil, faríamos. Então nós precisamos entender que o Senhor age da maneira que Ele quer. E com aquele cego, Ele resolveu passar lodo nos olhos dele. E foi uma cura progressiva. Ele não enxergou da primeira vez, ele começou a ver homens como se fossem árvores. Jesus novamente orou por ele e ele passou a enxergar. Quando ele passou a enxergar, o milagre aconteceu, aquele homem adorou ao Senhor. A adoração dele incomodou os fariseus. A Bíblia diz que os fariseus pegaram os pais dele, porque ele era cego de nascença. E o que aconteceu? Um comentário na cidade. Você viu? Um tal de Jesus curou o cego de nascença. Levaram os pais do cego para o tribunal. E no tribunal perguntaram: nós estamos aqui querendo saber se seu filho realmente era cego de nascença. Os pais ficaram intimidados, ficaram com medo e disseram: pergunta a ele que é de maior. Ele sabe. O que fizeram? Pegaram o cego. Quer ver você adorar pela fé? Quer ver como é que é fácil? Como é que é simples? Quer ver como é que não precisa de ritual? Quer ver que o caminho da adoração é mais simples do que você pensa? Pegaram o cego, trouxeram para o tribunal e disseram: perguntaram, você era cego de nascença? Ele disse: sou, eu era. Quem foi que te curou? Jesus, um tal de Jesus, me curou. Perguntaram para ele: mas como que um pecador te curou? Sabe qual foi a resposta do cego? Ele disse: se ele é pecador ou não é, eu não sei. Eu sei de uma coisa: eu era cego e ele me curou. E a Bíblia diz que ele adorou ao Senhor. O que é, o que não era, não entendo, não sei o que é a fé, não sei como é que é pela fé, mas uma coisa eu sei o que ele fez por mim. Eu sei de onde ele me tirou. Eu sei quando é que ele me amou. Eu sei o que é que ele fez lá na cruz do Calvário pela minha vida, e isso é suficiente para eu adorar ao Senhor. Não precisa de muita explicação, não precisa de muito ien. Eu sei o que ele fez por mim. Davi saiu dançando e pulando, sem querer saber, porque ele disse: eu sei de onde ele me escolheu. Esse cego aqui, ele não sabia nem quem era Jesus direito. Sabe o novo convertido?
Novo convertido sai fazendo, e eu quero trabalhar, e eu quero fazer parte do teatro, e eu quero fazer parte do louvor, e não sei cantar. Mas eu descobri algumas debilidades da minha voz essa semana. Irmãos, eu estava chupando a bala errada, e ninguém estava colocando reverb na minha voz. Quando eu vim do mundo, eu vi como é que é a igreja. A igreja, o pessoal pede para cantar um hino, né? Pede para ter uma oportunidade, para dar uma palavra, não é? E eu vi aquele pessoal pedindo, e eu falei, eu quero também. Eu perguntei para o pastor, posso ter uma oportunidade? Ele falou, claro. E o meu primo tocava guitarra, e era mais ou menos assim, ó, na igreja. Quase toda a igreja. Antes, quando eram os corinhos, era mais fácil. Então, alguém começava a cantar, todo mundo começava a cantar junto, não é isso? A único que é digno. Aí toda a igreja começava a cantar. E a banda começava a tocar, né? E eu comecei a cantar, e o meu primo estava na guitarra assim, pam, 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 pam. Ele estava tentando pegar. E aí, um momento do hino, ele pegou e botou a guitarra lá. E eu fiquei indignado com aquilo, achei estranho. E ninguém cantou comigo. Ninguém cantou comigo. Foi todo mundo, assim, igual vocês estão aí, olhando, com a testa desse jeito aí, já que assim. E eu cantando sozinho. Depois eu vou lembrar qual é o hino. E o hino sobe, assim, é da Aline Barros. Não viu, né? Porque ninguém bota o microfone ali para mim. Eu tenho medo danado do dia que colocarem. Naquele dia ia ter um campeonato de música na igreja. Um festival de música, alguma coisa assim. E eu já me inscrevi. Eu me inscrevi com uma irmãzinha que cantava bem pra caramba e bonito. Ela não sabia que eu não sabia cantar. E eu também não sabia que eu não sabia cantar. Naquela tarde, Deus me deu um grande livramento. Qual foi o livramento? Começou uma brincadeira e começou uma implicância com o diácono Pedro. Hoje ele é pastor. E todo mundo começou a implicar com ele, E eu peguei e comecei a implicar também. E quando eu comecei a implicar com ele, ele olhou assim para mim e falou, ei, você vai aprender a cantar primeiro, depois você vem tirar onda comigo. Quando ele falou aquilo, vai aprender a cantar primeiro, eu fiquei assim, o que ele está falando? Só que eu fiquei a tarde inteirinha com aquilo na mente. Não sabia, já era Deus agindo ao meu favor. Já era Deus trabalhando. Chegou de noite, eu falei para a menina, olha, desculpa, não vai dar, eu não estou com a voz legal, chupei a bala errada, entendeu? E Deus me deu esse livramento. Mas o que eu estou falando aqui é do novo convertido. É esse que quer cantar, é esse que quer trabalhar, é esse que quer fazer. E, infelizmente, às vezes tem uns que são mais velhos na fé, que fica assim, mas isso aí vai passar. Mas quando eu me converti era assim também. Deixa eu falar uma coisa para você. Não pode passar. Não pode passar. Esse amor, essa paixão pelo Senhor, essa adoração, ela não pode ser decrescente. Esse entusiasmo não pode ir diminuindo. Pelo contrário, quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais nós precisamos celebrar e adorar ao Senhor. Primeiro, Ele nos escolheu. Segundo, nós sabemos o que Ele fez na nossa vida. O caminho da adoração é um caminho de entusiasmo. É um caminho onde nós precisamos ser motivados, sabendo que Deus teve a sua motivação em nós, de subir até o Calvário e de lá não descer, até Ele morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Sabe para quê? Para que nós pudéssemos fazer festa ao nosso Deus. Os cultos precisam ser festas a Deus. O nosso Natal precisa ser Jesus. O nosso culto depois do Natal precisa ser Jesus.
Nossos cultos de janeiro, de fevereiro, de março, de julho, de agosto, de todos os meses, de todos os dias, precisa ter Jesus como foco do nosso culto. E isso precisa ser motivação suficiente para nós sermos adoradores com alegria. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa trazer motivação no seu coração. Possa trazer a sua mente o que Deus fez por você. O que Deus fez por você. A falecida irmã Lourdes, lá no Brasil, 93, 94 anos de idade. Ela chegou para mim e falou assim: meu filho, sabe qual era a minha vontade? Era pegar uma bandeira escrito Jesus e sair correndo por aí. Sair correndo com a bandeira com Jesus. Uma senhora de 93, 94, 95 anos, alguma coisa assim. E ela olhou para mim e disse: eu não posso mais. Mas você pode. Irmãos, é um privilégio servirmos a Jesus. Vamos nos colocar de pé. Eu vou encerrar com essa declaração. Os filisteus haviam preparado a batalha contra Israel. Batalharam o primeiro dia. Israel saiu no prejuízo. Morreram 3.000 soldados. Presta atenção, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Morreram 3.000 soldados. E eles pararam, Cláudia, para fazer a contabilidade. E no final da contabilidade, 3.000 mortos num dia. E resolveram fazer uma pergunta. Por quê? Por que nós estamos perdendo a batalha? Sabia que às vezes você passa a vida e você não para fazer essa contabilidade? Da sua vida, das suas emoções, dos seus sentimentos, daquilo que já aconteceu, daquilo que tem acontecido, daquilo que você espera acontecer. Sabia que você, às vezes, vai vivendo com instinto de sobrevivência? Mas Deus não te escolheu, Deus não te chamou para viver no instinto de sobrevivência. Ele diz que nós precisamos adorar a Ele num culto racional. Precisamos pensar. Israel pensou, analisou, fez a contabilidade. Por que nós perdemos? Às vezes, quando você tem uma mágoa, uma decepção, uma perda, às vezes quando você vê que a sua vida está descendo, você precisa fazer alguma contabilidade. Quando Deus chamou Jonas e disse: Jonas, eu tenho uma missão para você. Ele disse: eu não quero, eu não vou. Ele disse claramente: eu não quero, eu não vou. Eu vou para o outro lado. Ele não percebeu. E a Bíblia diz isso, que Jonas desceu para Jope. Quando Jonas desceu para Jope, a Bíblia diz que ele desceu para o porto. Ele desceu no navio. A Bíblia diz, ele desceu no porão. Tudo isso aí mostra. Ele não tinha parado ainda para fazer a contabilidade. Começou uma tempestade enorme e viu que todo mundo ia morrer, lançaram a sorte, alguma coisa está errada. O pessoal do barco, ele não fez a contabilidade, mas o pessoal do barco fez a contabilidade. Alguma coisa está errada. Lançaram a sorte e caiu sobre Jonas. Jonas disse: o erro é meu. Eu deveria ter feito isso, isso e isso para Deus, mas eu estou indo para outro caminho. Lançaram ele para fora do barco e a Bíblia diz que ele desceu até o ventre do peixe. Lá no ventre do peixe,
ele resolve fazer a contabilidade. E a Bíblia diz, depois você pega tudo isso e confere em nome de Jesus. A Bíblia diz, das profundezas do inferno eu clamei. Existem momentos que nós precisamos fazer uma contabilidade. Nós somos chamados por Deus para sermos adoradores, para adorar com alegria, com entusiasmo. E às vezes nós estamos saindo num prejuízo que não era para ser. Para e faz uma contabilidade. O povo de Israel fez a contabilidade, morreram 3.000, por quê? Alguém acertou na matemática e disse, porque nós esquecemos a presença de Deus. Foi o resultado, nós esquecemos a presença de Deus. Alguém disse, então vai buscar a presença de Deus. E foram correndo buscar, e trouxeram Ofni, trouxeram Finéias, e trouxeram a arca da aliança, e chegou a arca, chegou Ofni, chegou Finéias. Aquele povo que tinha saído no prejuízo no dia anterior, fez festa, celebrou. A festa deles foi tão grande, que lá no arraial dos filisteus, se ouviu essa festa. E o inimigo do lado de lá ficou preocupado, falou, o que está acontecendo? Por que esse grito de júbilo? Escuta isso, por que este grito de júbilo no arraial de Israel? Alguém chegou e disse, porque chegou a presença de Deus lá. Se você acredita na Bíblia, a Bíblia diz que nesse momento, os joelhos dos filisteus começaram a bater uns nos outros, de medo. Sabe por quê? Porque Deus tem uma história, e a história de Deus é contada. Quando Josué entrou na terra prometida, o povo já sabia. Isso aí é o povo daquele Deus que tirou eles do Egito com mãos poderosas, com riqueza. O pessoal já sabia da história. 40 anos depois, o pessoal já sabia da história. Os filisteus sabiam da história. Eles foram para a batalha. A verdade é que Deus não estava com Israel. E naquele dia seguinte, morreram 30.000 israelitas. E morreu Ofni, morreu Finéias. Depois, quando a notícia chegou lá, Eli morreu também, o pai deles. E a nora de Eli também, a esposa de um dos sacerdotes, também morreu. E antes de morrer, botou o nome no menino, foi-se a glória de Deus. E o ponto que eu quero chegar aqui nessa noite agora é dizer para você que Israel pensou que Deus estava ali. E por pensar nisso, fizeram festa tão grande, que lá no arraial do inimigo, eles ouviram. Em nome de Jesus, responde para você mesmo. Responde para você mesmo. Deus está aqui ou não está? Deus está em nosso meio ou não está, irmãos? Ou será que nós corremos o risco de Deus não estar? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho tanta certeza que Deus está em nosso meio, tanta certeza, que não tem muitos dias que alguém falou para mim, pastor, eu estou pensando em ir para outra igreja. E eu disse isso para a pessoa. Eu disse isso com muita convicção. Eu disse, se você for e você achar Deus lá, volta e fala para mim, que eu fecho a igreja. Volta e fala para mim, porque eu fecho a igreja. Porque se Deus estiver lá e Deus não estiver aqui, então nós vamos para lá, ué. Sabe por que eu falei isso? Porque a igreja não vai ser fechada aqui, porque Deus está aqui. E Deus tem feito maravilhas em nosso meio. E Deus tem manifestado a sua presença.
E nós reconhecemos que Ele nos escolheu, e nós reconhecemos que Ele fez o que fez na nossa vida. Então os nossos cultos precisam virar júbilo, de alegria, de entusiasmo, de adoração, de veracidade, a ponto do inferno ouvir. A ponto do inferno ouvir e tremer. Não é com medo de nós, não, é de tremer pelo barulho da adoração a Deus, de alegria, de entusiasmo, porque nós não pensamos que Deus está aqui, nós sabemos que Deus está aqui. Vamos adorar a Deus? Vamos adorar a Deus? Amém, irmãos? Deus está aqui? Você sabe o que Ele fez na sua vida? Pronto, então isso é suficiente para você adorar Ele pela fé. Eu não sei se é, não sei se não é, não sei da teologia, não sei da doutrina, mas uma coisa eu sei: Jesus fez por mim, Jesus me transformou, Jesus me deu alegria, Jesus me deu esperança, Jesus me deu uma nova vida, e isso é suficiente para eu adorar ao Senhor. Ainda que você não seja crente, mas você reconhece que Jesus fez algo por você, você pode adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Aleluia, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Vamos adorar a Deus.